Você clicou porque vive assim, ou engole tudo, ou explode e depois se culpa? E se você hoje descobrisse que existe um jeito de sentir sem se perder, você ficaria até o final para aprender? Então fica comigo, porque hoje você não vai explodir e também não vai sumir. Você vai ficar sem se perder. Agora não muda nada no corpo, não ajeita a postura, não controla a respiração, só percebe. Perceba como você chegou aqui, talvez cansada, talvez tensa, talvez tentando se segurar. Isso não é fraqueza, é o seu sistema tentando te proteger. E o resultado que você vai sentir hoje é simples: mais espaço por dentro, menos guerra por dentro. Mas quase ninguém chega nesse lugar porque tenta do jeito errado. Existe um ponto que decide tudo: ou você aprende a ficar, ou continua presa entre explodir e sumir. Se você errar esse ponto, não importa quantas técnicas você tente, você sempre volta para os dois modos. E daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente onde todo mundo erra. Talvez você aprendeu cedo que falar dava problema, que sentir era perigoso ou que ninguém escutava de verdade. Então você fez o que dava para fazer, aprendeu a engolir ou aprendeu a atacar. Não foi escolha, foi adaptação. Mas olha, o erro fatal não é sentir demais. Não é ser intensa, não é se importar. O erro fatal é só ter dois botões: ou se apaga ou se machuca. Quando você só tem esses dois, qualquer emoção vira ameaça. Qualquer conversa vira risco. Qualquer conflito vira guerra. E o mais perigoso disso tudo não é o que você faz com os outros, é o que você faz com você. Agora imagina isso. No meio do seu peito existe uma porta, nem fechada, nem escancarada. Ela fica entreaberta. Quando você explode, é como se você arrancasse essa porta. Quando você some, é como se você trancasse com força. Mas existe um jeito de usar essa porta sem quebrá-la. Você não joga tudo para fora e não engole tudo para dentro. Só que quase todo mundo, quando tenta, faz do jeito errado. Daqui a pouco eu te mostro esse erro. Agora só fica com a imagem, essa porta entreaberta, deixando passar só o que dá. Agora vamos para o momento mais difícil, que é quando a emoção sobe de verdade. Você sente primeiro no corpo. O peito aperta, a garganta fecha, a cabeça acelera. Se você ignora isso, a pressão sobe. Se você tenta controlar a força,
a pressão dobra. Se você finge que não é nada, a pressão estoura. Então, o primeiro passo é simples. Quando apertar, você diz por dentro: não vou explodir, não vou sumir. Mas se você disser isso e continuar fugindo do corpo, você ainda perde. Então você escolhe uma parte. Onde isso aperta primeiro? Se você corre dessa parte, você volta para os 2 botões. Então você fica ali, sem consertar, sem brigar, sem explicar. Quanto mais você fica, menos a emoção manda. Quanto mais você foge, mais ela manda. E quando você fica, algo muda. Não explode, não some. Só passa. Agora, olha para você. Você que segura demais e depois some. Você que aguenta até não aguentar e depois explode. Você que tenta ser forte, mas por dentro tá cansada. Você não faz isso porque quer. Você faz porque aprendeu assim. Você aprendeu que sentir era perigoso, que falar dava problema, que precisar era fraqueza. Então você virou 2 jeitos. Ou se apaga para não dar trabalho, ou se quebra para ser vista. E no fundo, o que você quer não é machucar ninguém. Você só quer não se perder. Você quer existir sem pedir desculpa por sentir. Você quer ser inteira sem virar problema. Você quer ficar sem se machucar. E hoje você sentiu que é possível não explodir, não sumir, ficar. Você não precisa se abandonar para sobreviver. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode ficar com você. Se eu conseguir te ajudar, imagine com um acompanhamento personalizado. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem algo muito especial para você. Agora relaxe. Isso. Você não precisa fazer nada, nem entender, nem repetir, nem melhorar. Seu corpo aprende escutando, como uma criança aprende ouvindo uma história. Enquanto você escuta, seu corpo vai soltar o que não precisa mais segurar. Você não precisa lutar contra pensamentos. Eles podem passar. Você fica. E enquanto você fica, o sono vai chegar devagar, sem esforço, como quem volta para casa. Essas frases que vou trazer para você nos próximos minutos irão te ensinar 2 coisas ao mesmo tempo. Ficar sem se perder e descansar sem medo.
Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta,
você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo.
Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar.
Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira.
Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica.
Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você
fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica.
Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona,
Você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa. Seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder. Você fica com você. Você não explode. Você não some. Você atravessa.
seu corpo sabe se regular. Seu corpo sabe se proteger. Seu corpo sabe descansar. Você se escuta, você se respeita, você se mantém inteira. Mesmo quando dói, você fica. Mesmo quando aperta, você fica. Mesmo quando cansa, você fica. Você não precisa fugir para estar segura. Você não precisa atacar para existir. Você pode ficar e continuar inteira. E enquanto você escuta, seu corpo vai ficar mais pesado, mais solto, mais calmo. Pensamentos passam, emoções passam. Você fica. Dormir é seguro agora. Descansar é permitido. Soltar é possível. Você não se abandona, você não se quebra, você fica. Enquanto você dorme, seu corpo continua aprendendo a não explodir, a não sumir, a ficar. Você não precisa repetir, só deixa entrar. Você não precisa se quebrar para existir. Você pode sentir sem se perder.